E deixar bem claro aos eleitores de direita que o voto na extrema-direita não é nunca uma solução, terem uma forma alternativa de se apresentar ao eleitorado que possa possibilitar que um dia haja uma maioria de direita que seja tão legítima como uma maioria de esquerda. Queria sublinhar uma coisa muito grave que foi dita neste debate e que talvez ninguém tenha reparado. E até o próprio Rui Tavares talvez não tenha reparado na gravidade do que disse. Porque a expressão foi: haverá um dia, e olhou para cima como se esse dia fosse muito longínquo, uma maioria de direita tão legítima como as de esquerda. Há votos portugueses que vão para partidos que, embora legalizados, contam menos que outros. Está a propor legalizar alguns dos partidos que aqui está ou de alguns dos partidos que aqui não está. Eu acho isto de uma gravidade e um sinal da arrogância intelectual e da superioridade moral da esquerda que, francamente, já não há saco. E mais, eu deixe-me acabar. Isto é para o vosso Deixe-me acabar. 2015. Aquela teoria de que a existência do Chega interessa particularmente à esquerda porque lhes garante maiorias absolutas durante uma eternidade, começa a ter pés para andar. O que foi dito é que uma maioria tão legítima quanto outra. Há Porque, uma maioria. Há uma hoje há maioria. umas que são menos legítimas. João Coutinho, deixe-me acabar. Não brinquemos com as palavras, voltamos ao nuclear. Nas palavras e na prática, o LIVRE trabalha com uma maioria, aliás, não maioria na variação, mas com um executivo na variação da Câmara Municipal de Lisboa, cuja legitimidade sempre reconhecemos desde o princípio, ao qual fazemos uma oposição franca, leal e honesta, mas oposição. Agora, o que existe é uma diferença entre, como diz a Constituição, acreditar na igualdade de todos os cidadãos perante a lei ou achar que deve haver segregação étnica, como o partido da extrema-direita já disse que é proclamar a desigualdade dos cidadãos por origem étnica na Constituição. Encara-se com grande abertura a possibilidade de estudar o recurso à energia nuclear como uma solução para a transição energética. Para nós, nunca será possível nunca será possível quando quiser. Nunca será possível a solução. Rui Tavares, eu tenho aqui, falei na página 60 do vosso programa. Ainda sobre esta Vamos matéria, divertir-nos um bocadinho. Só não lhe levo mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Vamos lá ver. Existe... o LIVRE é contra a construção de centrais nucleares em Portugal. Ponto final. São caras, são perigosas e as tecnologias existentes de fissão nuclear não fazem, no nosso entender, sentido no mix de energias que nós precisamos para combater as alterações climáticas. O LIVRE diz no programa que se deve seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, incluindo a fusão nuclear. Eu não percebo qual é que é a linha vermelha de António Costa em relação ao seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias. Não sei se ele pretende seguir desatentamente ou se pretende não seguir atentamente, mas eu tenho uma novidade para dar a António Costa. A linha vermelha dele é, desde logo, com o seu próprio governo e as políticas do seu próprio governo. Porque se é contra não só o seguir atentamente a investigação em fusão nuclear, mas participar nela, tem que demitir o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque Portugal participa no desenvolvimento do ITER e das tecnologias de fusão nuclear. Rui Tavares, não disfarce. Desculpa lá uma coisa. A questão não é de interesse científico. Porque a ciência deve ser livre e deve procurar responder e encontrar sempre novas respostas. Desculpa, António, o que está aqui em causa é no seu programa do governo. O que é para si um governo a Guterres? Aquilo que eu disse com a governação a Guterres foi como alternativa à maioria absoluta. Nós não podemos andar de crise política em crise política, com governos provisórios em 2 anos, precisamos de estabilidade. Depois seus colegas disseram, bom, mas se não houver maioria absoluta, como é que se governa? Foi o primeiro que aconteceu no primeiro governo do engenheiro António Guterres, em que cada medida legislativa tinha que ser negociada com os diferentes partidos na Assembleia da República. Se foi um bom modelo, olha, foi o que foi. Eu há 2 anos fui muito claro. Aquilo que era melhor para o país era a continuação da geringonça. Assumi esse compromisso perante o país e cumpri esse compromisso perante o país. Aquilo que aconteceu resulta do facto de nós termos honrado a palavra que demos aos portugueses e termos dito na altura que não fazia sentido outra forma de governação. Bom, desta vez não digo o mesmo, porque manifestamente a experiência não me permite dizer o mesmo. E, portanto, o que digo é a melhor forma de termos estabilidade é termos uma maioria. A grande diferença qual é? É termos uma maioria que é uma solução que é certa e segura e responsabilizante de quem governa,
ou uma solução que é incerta e insegura. Porque António Costa inaugurou uma nova praxe parlamentar, o que faz com que conte verdadeiramente são as maiorias de deputados. E um voto do CDS nunca será desperdiçado, será um voto por uma nova maioria direta no Parlamento, e é isso verdadeiramente que queremos fazer. É para o Dr. António Costa nem sequer ter ilusões que se pode repetir entendimentos como António Guterres fez. De resto, enfim, basta ver também que foi o chamado governo do pântano, e de resto também não andamos muito longe disso, uma vez mais. Porquê é que invoca o papel que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter numa eventual maioria absoluta do Partido Socialista? Não, eu referi-me a uma coisa óbvia, muitas pessoas têm receio das maiorias. Toda a próxima legislatura vai ser exercida ainda sob o mandato do atual Presidente da República. Quem que acredita que, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma maioria do Partido Socialista podia pisar a linha? Quer dizer, não só pela sua competência como constitucionalista, não só pela confiança que os portugueses merecem nele, pelo visto não merece o CDS que ri do Presidente da República, mas, e também por outro facto fundamental. É, como todos sabemos, é de outra família política distinta da do Partido Socialista. Foi invocada a imprensa livre. Não ouvi ninguém perguntar quais foram as, digamos, as posições ou investigações ou pressões que vieram da comunicação social que fizeram assim mudar alguma destas decisões que eu alguma vez referi. Meus senhores, temos aqui alguns tempos desequilibrados. Só dizer isto, uma comunicação social que durante meses andou a tentar saber a que velocidade é o carro do Ministro Cabrita, que durante meses andou a tentar perceber, ainda agora, anda há semanas a tentar perceber o que é que faz se não for o partido mais votado. Resposta? Eu digo-lhe, zero. Portanto, as expressões da comunicação social livre, que é das forças mais importantes no sistema democrático, têm tido sobre si, com maioria relativa, efeito zero. Com maioria absoluta, menos que zero. Quem concorda com as teorias do género, muito bem pode aceitá-las e tem a faculdade de aceder a esses conteúdos programados, mesmo no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Eu não sei o que é ideologia de género. Sei o que é respeito por todas as pessoas. E o que eu registro é que o CDS resolveu trazer para esta campanha uma expressão de Bolsonaro para humilhar pessoas e tentar que não se discuta aquilo que é fundamental, que todas as pessoas se respeitem. E eu devo dizer que acho uma extraordinária hipocrisia alguém dizer que se preocupa com a saúde mental dos nossos jovens, ao mesmo tempo que ataca os instrumentos da nossa Constituição para que aprendamos todos a respeitar-nos uns aos outros com as diferentes características que temos. Acho verdadeiramente lamentável. Esperarei um dia que alguém me explique o que é esta invenção de Jair Bolsonaro, que nós dispensávamos bem na política portuguesa. O PS recusa a convergência com a CDU para esses objetivos. O PS recusa a convergência com a CDU, uma convergência que afaste a direita do poder e que abra, de facto, a perspectiva de haver uma resposta global aos problemas do país. É que, independentemente daquilo que o PS montou em torno do orçamento do Estado para ter o pretexto para ir para eleições, no dia 31 de janeiro os problemas estão cá todos para resolver. Dificilmente o PS vai insistir nas mesmas soluções que apresentou. O único partido que votou a favor do Orçamento de Estado e que assim não criou condições para haver eleições era o partido que queria eleições. Portanto, nós estamos aqui, não é por vontade do Partido Socialista. Eu nunca andei a pedir maiorias absolutas. A razão pela qual chegámos agora aqui a esta situação é porque a experiência demonstrou que a geringonça funcionou bem 4 anos e depois, nestes 2 anos, não provou. Precisamente também com a trapalhice de avisar logo e colocar em cima de uma rejeição do orçamento estas eleições que estamos hoje no estado em que estamos. Porque os portugueses não queriam uma crise política em cima de uma crise socioeconómica. E, de facto, termos tido na Assembleia da República uma circunstância em que houve forças políticas que deitaram a toalha ao chão e não chamaram à Assembleia da República aquilo que era a sua obrigação de tornar o orçamento do Governo, que não era o nosso orçamento, não era o orçamento que nenhuma destas forças políticas aqui desejavam ter, mas que era um orçamento em que, pelo menos, as forças políticas como o PAN, que demonstraram capacidade de diálogo, a responsabilidade de procurar dar respostas ao país, já estava negociado. A reposição das carreiras, por exemplo, dos técnicos auxiliares de Inês Sousa Real, já percebemos que não quer responder. Não, eu há peço aqui desculpa, alguns mas tempos eu, em termos de tempo, desequilibrados. não, Vamos ter que inclusive, avançar. eu gostava de responder.